Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo João Paulo e esse é o canal Sala da Rodada. O canal que fala sempre sobre o assunto do futebol no Brasil e no mundo. Não é inscrito no canal? Após esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja informado das notícias do canal Sala da Rodada. Bahia, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians, Juventude, Atlético Paranaense e Vasco. São os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique depois da vinheta. Os confrontos da Copa do Brasil dos jogos de ida serão os seguintes. Hoje, às 8h30, Bahia e Flamengo, Arena Fonte Nova, em Salvador. E em São Paulo, no estádio Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro. Amanhã, teremos no estádio de São Januário as emoções de Vasco e Atlético Paranaense e no Alfredo Jaconi, Juventude e Corinthians. Falando sobre os confrontos de hoje, Bahia e Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro, 4 equipes. Apenas o Bahia jamais conquistou a Copa do Brasil. Aliás, o futebol baiano só conseguiu chegar à final uma vez, que foi com o rival do Bahia, o Vitória, numa decisão que ele enfrentou a equipe do Santos e acabou perdendo os dois jogos, 1-0 e 2-1. E Bahia e Flamengo já se enfrentaram duas vezes no campeonato, que o Flamengo acabou saindo vitorioso nas duas vezes. A primeira delas em 1990, que inclusive culminou com o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil. Foi o segundo campeão desse torneio, batendo o Goiás na decisão que aconteceu no estádio Serra Dourada. Quanto ao confronto Bahia e Flamengo, há um favoritismo para a equipe carioca, 2 vitórias, 2 empates. As duas vitórias, uma delas foi por 2-0 e a outra por 3-1. E os 2 empates em 1-1. Vale a curiosidade que em ambos os confrontos teve uma vitória do Flamengo e um empate. Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentaram apenas uma vez. O primeiro jogo acabou em 3-3, o segundo jogo acabou em vitória do São Paulo por 3-0. O São Paulo acabou avançando a decisão. E o São Paulo é o atual campeão da competição. Já o Atlético Mineiro ganhou a competição uma vez, derrotando o arquirrival Cruzeiro na decisão. É um confronto mais aberto, apesar do Atlético Mineiro ter o retorno do seu principal atacante, Hulk. Ao caso de Bahia e Flamengo, acredito num favoritismo para o Flamengo, acredito que o Flamengo passe nessa disputa para a próxima fase. E quanto ao confronto entre São Paulo e Atlético Mineiro, há um confronto de treinadores estrangeiros também. Gabriel Milito pelo lado do Atlético Mineiro, o argentino Gabriel Milito, e Luis Uberdia, treinador argentino, que foi campeão da Sul-Americana com a LDU e que dirige o time do São Paulo. Acredito que nesse confronto quem passará será o São Paulo. Nos outros confrontos, Vasco e Atlético Paranaense, quinta-feira em São Januário, e Juventude e Corinthians no Alfredo Jaconi, há um pouco mais de equilíbrio, já que Vasco e Atlético Paranaense já se enfrentaram 2 vezes, 4 jogos. O Atlético Paranaense no primeiro confronto passou a próxima fase, e na segunda vez foi a vez da equipe carioca, o Vasco, ter avançado para a próxima fase. Vale uma curiosidade que, quando houve o confronto entre Atlético Paranaense e Vasco, pela segunda vez, o Vasco avançou de fase e chegou à final do campeonato, que foi justamente a única conquista que a equipe Cruz Maltina teve na Copa do Brasil, derrotando um rival do Atlético Paranaense, no caso, a equipe do Coritiba. 1-0 em São Januário, 3-2 Coritiba, no Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba. Na soma dos resultados, o Vasco acabou sendo campeão pelo critério dos gols marcados fora de casa.
No confronto entre Juventude e Corinthians, há uma curiosidade: é o único confronto que não teve empate. 2 vitórias para cada lado. E no ano de 1999, o Juventude ganhou do Corinthians dentro do Pacaembu, pelo placar de 1-0. E depois acabou se sagrando campeão, batendo o Botafogo na decisão no Maracanã, após vitória por 2-1 em casa, no Alfredo Jaconi, e empate em 0-0. Aliás, fica uma curiosidade entre treinadores que tiveram passagens por Corinthians e por Juventude no primeiro confronto. Da primeira vez que isso aconteceu, os treinadores eram Nelsinho Batista e Tite. Coincidentemente, esses 2 treinadores têm uma peculiaridade. 2, para falar a verdade. Por que assim 2? Porque ambos foram campeões uma vez no Campeonato Brasileiro com o Corinthians. Nelsinho Batista em 90 e o Tite em 2011 e 2015. E por essas ironias, talvez, do destino, ambos foram campeões da Copa do Brasil pelo menos uma vez. E, em ambos os casos, a equipe que foi derrotada foi o Corinthians. Tite ganhou a Copa do Brasil pela equipe do Grêmio em 2001, 2-2 no Olímpico, 3-1 no Morumbi. E Nelsinho Batista foi campeão em 2008 pelo Sport Recife, 3-1 no Morumbi para o Corinthians e 2-0 para o Sport na Ilha do Retiro. Curioso o mundo do futebol, não é mesmo? Bom, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique sempre informado sobre as notícias do canal Saulo da Rodada. E o canal hoje fará 2 menções honrosas, para falar a verdade, póstumas. Há 2 personalidades que infelizmente faleceram nessa semana. A primeira delas é o treinador sueco, o ex-treinador sueco Sven-Göran Eriksson, que nos deixou na última segunda-feira, vítima de um câncer na região do pâncreas. Ele que foi o treinador que deu o Scudetto à Società Sportiva Lazio, a equipe da Lazio, da Itália, depois de um período de 24 a 28 anos sem uma conquista. Foi um título muito significativo para a equipe da capital italiana. E a outra é para o ex-jogador Juan Manuel Izquierdo, da equipe do Nacional do Uruguai, que após sofrer uma arritmia cardíaca dentro